A Associação das Pessoas com Deficiência de Jaguaquara, a PEDEJ, busca solucionar a problemática de que não são mais atendidos pela rede de ensino público por conta da idade e da progressão escolar forçada. Para isso, a advogada doutora Sara Ellen Reis fala da importância da união de força das pessoas com familiares, amigos, poder público e sociedade civil organizada para discutir a viabilidade de implantação de um APAE no município de Jaguaquara. Jaguaquara vem avançando no trato com a pessoa com deficiência a partir do esforço dos pais e a parceria com o poder público quando é ofertado o serviço que é necessário. Um exemplo nós temos hoje o movimento, das mães neuroatípicas, que trazem essa problemática, a questão do trato com o autista, que tem todo o direito de participar com igualdade na sociedade. O que nós temos enfrentado, que não está nas câmeras, é a situação das pessoas com deficiência que atingiram a maioridade e que elas não fazem mais parte do público para a educação regular, para até mesmo o Centro Especializado da Alegria de Viver. Então, os pais têm me procurado, alguns pais falaram sobre essa dificuldade de ter uma oportunidade de seus filhos continuarem na escola. Então, é um tema muito sério que nós temos que enfrentar. Estamos aí programando uma reunião de pais e mães com este problema, para que a gente possa discutir as soluções. Claro que voltar para a escola não tem mais a possibilidade para muitos casos, para alguns até que ainda sim, por conta da deficiência e considerar que a idade do deficiente não é aquela idade que está no papel, não é a idade biológica, existe uma questão também dele não ter se desenvolvido como um adulto mentalmente. Então, há casos que poderia ser a solução, há outros que não. E aí surgem discussões. Trazer uma APAE para Jaguaquara seria uma das soluções, porque a APAE ela pode abraçar, pode atender deficientes de diversas idades. Não tem um limite de idade para estar sendo contemplado pelo atendimento de uma APAE. Mas tudo isso deve ser discutido, deve ser dialogado, Sociedade civil organizada, junto com o poder público, junto com os profissionais da área que já têm se dedicado há anos no atendimento desse público, para que possamos, enfim, chegar a uma solução, fazendo com que essas pessoas com deficiência que anos atrás estavam na escola Alegria de Viver, depois o centro, e hoje não tem mais a oportunidade de frequentar. A cidade de Jaguaquara ela tem aí algum tempo já uma associação, a Associação de Deficientes, chamada de APEDEJ. Ela já funciona já há algum tempo. Na verdade, funciona entre aspas, Ela foi instituída há algum tempo. Eu acredito que tem um tempo que ela não exerce suas atividades. No entanto, tem a APEDEJ e a Alegria de Viver, que era um sonho de todos os pais que tinham seus filhos com algum problema, com alguma deficiência. E a Alegria de Viver já atende a essas crianças. Mas aí tem essa situação do qual eu acredito que seja algo relacionado ao MEC, a questão da maioridade, atinge a maioridade, não pode de alguma forma ser atendido. Mas, no entanto, como seria essa questão da APAE aqui em Jaguaquara, entroncamento também, para atender a região e atender as crianças? A verdade é que acredito que você sente na pele essa necessidade de ter um atendimento, até porque seu filho já atingiu a maioridade e, no entanto, não está atendido diretamente pelo Centro Escolar Alegria de Viver. E qual seria a ideia de trazer a APAE, a implantação da APAE, juntamente com a APEDEJ, aqui para Jaguaquara? Como seria esse projeto? Sérgio, a APEDEJ, ela não tem a sua sede própria, se você for observar, não tem. Há alguns anos não está mais tendo a atividade frequente, mas assim, em relação ao envolvimento dos pais e os problemas enfrentados, a gente continua debatendo, continua mantendo. Então, hoje, a APEDEJ ela ainda está plena para poder lutar pelos direitos das pessoas com deficiência.
Inclusive, eu fui até procurada por alguns representantes do grupo de mães, né, atípicas, que eu também me considero uma mãe atípica, neuroatípica, e nós propomos isso, a união de forças, para que, através da APEDEG, todo o movimento, né, na luta pelas pessoas com deficiências pudesse ser feito. E de certa forma, também ficou aberta a possibilidade deles manterem o grupo independente. E foi o que a gente tem observado, que o grupo continua independente. E isso é bom. Por quê? Porque eles vão tratar especificamente das questões do autista, né? E a APEDEG, ela abarca todas as pessoas com deficiência. Então, a discussão da PAI vir ou não para Jabaquara, a gente realmente precisa ouvir o poder público, ouvir os pais, ouvir os responsáveis, ouvir também, né, a direção da PAI, de como tudo pode funcionar para realmente atender esse público que está fora da escola. Você citou aí que eu sinto na pele, com certeza. O ano passado nós tivemos dificuldade de manter Lucas. Lucas tem hoje 23 anos, ele estava com 22, e a dificuldade de mantê-lo na alegria de viver por conta da idade. Na verdade, ele teria concluído o 5º ano e não poderia mais estar sem a matrícula regular na alegria de viver. E aí foi necessária a intervenção do Ministério Público para que fosse possível a matrícula dele, ele ser mantido naquela turma mais infantil, porque nós entendemos que ele não tem a idade para estar numa turma de adultos na escola regular, né? Então, isso é uma discussão que vai ter muito enfrentamento sempre. E nós conseguimos comprovar isso através dos documentos médicos, também da professora, o relatório que ela fez, muito bom. E Lucas permaneceu na escola no ano passado, né? Esse ano ele está afastado por conta de uma cirurgia que ele sofreu na coluna, mas o problema continua, com vários outros como ele que querem estar fazendo algo, querem uma atividade. Então, se for a PAI, vamos lutar por isso. Se for outro tipo de atendimento que prefeitura, com parcerias, possa proporcionar, vamos lutar por isso. A verdade é que agora nós estamos até vivendo nesse processo a questão aí do mês, né, voltado para a questão do autismo, né? E isso, inclusive, na Câmara Municipal de Vereadores, nós tivemos uma palestra rica com a doutora Érica Braz, né, falando sobre o assunto. Então, o que acontece? Eu vejo que Jabaquara precisa, com urgência, de ter uma instituição, uma associação, uma fundação, algo que se volte para essa questão. Aí eu citei o autismo, mas aí já vem com outros problemas. Mas a pergunta é, como trazer, no caso, por exemplo, a PAI? Quais os meios? Onde nós precisamos chegar? Precisamos fazer... Qual o critério que é exigido pela própria PAI para que ela possa ser instalada na cidade como Jabaquara? Inicialmente, o que a gente pôde levantar é que é necessário que os próprios pais eles consigam um local para a abertura da PAI, né? Porque a PAI ela vem trazendo atendimentos de diversas ordens, né? Atendimentos que são necessários para o público. Então, tem que ter um estudo. Qual é o público que temos aqui? Quais são os atendimentos necessários para ter na PAI nesse sentido? E o local de instalação da PAI. Então, como eu disse no início, ouvir, né, reunir todos, a gente poder colocar isso pontualmente de uma forma que dê o primeiro passo para discutir esse problema e trazer a solução. Doutora Sara, agora vamos falar numa questão bem complexa e que fique muito bem claro a minha pergunta, porque nós estamos vivendo um período eleitoral. E aí se pergunta, de repente, a doutora Sara procura a TV Ideia para uma entrevista, falar sobre a questão da PAI, a implantação, a busca, a luta pela PAI, da implantação da PAI em Jabaquara, mas de repente é uma visão por questão política, né? Uma ideologia política, e aí alguém pode dizer, ela está fazendo isso por uma questão política, porque é uma pré-candidata, por exemplo. E aí,
eu estou sendo muito sincero na minha pergunta, porque pode ser a pergunta da população, e é importante esse diálogo e essa pergunta para que as pessoas também possam... a interrogação é por causa da política. E aí? Seria somente uma questão política, uma implantação da APAE em Jabaquara? O que é necessário, a gente precisa separar o que é política e o que é processo eleitoral. Política, nós vivemos a política. Nós acordamos e nós já estamos submetidos a uma política da cobrança da energia, da cobrança da água, tudo isso envolve política. E como mãe de uma pessoa com deficiência, essa causa ela não é apenas em um ano eleitoral, visando o processo eleitoral, ela é uma causa de vida, né? Desde o momento em que eu adotei Lucas, aos 7 anos e meio, ele veio para mim. E mais tarde eu adotei efetivamente Lucas, então a minha luta por ele, com ele, ela é constante, é diária. E a gente estende isso para os outros que também necessitam e muitas vezes falta um conhecimento, falta um recurso para lutar por seus filhos e a gente dá as mãos para trabalhar, né, em prol deles. E é isso, não vejo vínculo em relação a processo político, a processo eleitoral, mas vejo sim uma luta diária de todas as pessoas que têm ou a deficiência ou alguém em casa com deficiência, porque a família também precisa ser abraçada, precisa de orientações, precisa de um apoio maior. Então, que isso seja discutido agora e sempre, não apenas em um período eleitoral, né? Estamos numa pré-campanha, porém o assunto é pertinente e posso dizer assim que seria uma das bandeiras de luta para continuarmos tratando dessa política necessária, a política de atendimento e de inclusão às pessoas com deficiência e seus familiares. Aqueles que têm dificuldades com relação à informação, a informação dos direitos das pessoas que têm os seus problemas de saúde relacionados a tudo que nós estamos citando. Existe algum meio, através da doutora Sara, que possa dar orientação para os pais que queiram, né, de alguma forma, buscar mais entendimento relacionado a esse problema? Nós temos atendido pais e mães que já nos conhecem pela APDEG. Então, dúvidas, orientações, a gente tem sanado, né? Através do WhatsApp, através da visita ao escritório, a gente tem dado este apoio. Mas, a partir do momento que estivermos nesse diálogo em busca de soluções para este problema específico que estamos falando, vai se abrindo novos meios de contato, né, para a gente estar abraçando também aqueles que nem conheciam a existência da APDEG.